começando uma nova série de estudos chamado O Resumo. Cada livro da Bíblia e o seu propósito. Muitas vezes, quando lemos a Bíblia, talvez nós sentimos como aquele aluno no ensino médio que está sentado na sala de aula de matemática e está pensando o tempo todo, o que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu preciso aprender isso? A pergunta que ele está fazendo, que esse aluno está fazendo, é uma pergunta de propósito. Qual o propósito disso? Porque se eu sei o propósito, então agora vai ter muito mais incentivo, motivação para me dedicar àquilo. Então esse estudo é para esse fim. Entendendo o propósito de cada livro, eu espero que isso abra o livro para que nós começamos a compreender o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Então, esse primeiro estudo é o livro de Gênesis. Vamos começar com o propósito do livro de Gênesis. O Deus da criação escolheu abençoar a humanidade pecadora por meio de Abraão e sua descendência que herdará a terra. Esse é o propósito do livro de Gênesis. Vamos começar com a primeira parte. O Deus da criação. O Deus da criação. Em Gênesis 1 e 2, nós temos o relato da criação. Deus criou o mundo inteiro, o universo, com as suas palavras, palavras poderosas. Ele falou e do nada tudo surgiu e tudo foi muito bom. Dentro desses primeiros 2 capítulos da Bíblia, nós vemos que o foco da parte mais importante da criação é o ser humano. A primeira poesia é Gênesis 1 e 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois Gênesis 2 entra e se aprofunda nisso para nós entendermos ainda melhor o ser humano e como ele foi, como nós fomos criados à imagem do nosso Deus. Uma imagem pessoal de Deus, onde temos intelecto, temos sentimento, emoções, temos vontade. A imagem moral de Deus, em que nós podemos discernir entre o que é certo e o que é errado. E a imagem espiritual de Deus, fomos criados para relacionamento e um relacionamento íntimo com esse Deus que nos criou. Mas, como o propósito diz, o livro de Gênesis mostra o Deus da criação e como ele escolheu abençoar a humanidade pecadora. A humanidade pecadora. Em Gênesis 3 a 11, nós começamos a ver quão sério é o pecado que existe em cada um de nós. Em Gênesis capítulo 3 temos a queda do homem. Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Eles deliberadamente desobedeceram a Deus. E por causa disso, por consequência disso, toda a humanidade entrou em pecado. Também nós temos um versículo muito importante lidando com as consequências do pecado. Gênesis 3 e 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá o cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Daqui em diante nós reconhecemos que existe uma batalha espiritual, existe uma luta espiritual de Satanás e suas forças más estão lutando contra Deus. E nós nos encontramos em meio a essa guerra. Nós podemos ver um pouco da estratégia de Satanás. A primeira estratégia dele já está em Gênesis capítulo 4. Ele reconhece que o descendente da mulher de Eva será aquele que vai destruir Satanás. Então a primeira estratégia dele é destruir a descendência. Então Caim mata o seu próprio irmão Abel. Um pouco mais adiante, em Gênesis 6, nós vemos a próxima estratégia de Satanás. Ele agora quer poluir a descendência. Como é que ele faz isso? Aqui é um texto meio estranho, meio difícil, mas o que nós podemos entender é que os filhos de Deus coabitaram com os filhos do homem. De alguma forma, o ser humano está coabitando com seres espirituais e o resultado disso seria uma descendência que não seria 100% puramente humano. Isso é problema, porque o Salvador será 100% homem, 100% humano.
Então, Satanás tenta poluir e, por resultado, consequência disso, Deus envia um dilúvio para acabar com toda a humanidade, menos a família de Noé. Depois, mais adiante, Gênesis capítulo 11, vemos mais uma estratégia de Satanás. Agora ele está tentando seduzir a descendência a achar que não precisa de Deus. Ali é a história do Torre de Babel, que é construído porque esses homens, esses seres humanos querem alcançar os céus e criar um nome para si mesmo. E fazem isso contra a vontade de Deus. Mas, graças a Deus, o livro de Gênesis, a maior parte desse livro fala da bênção que virá por meio de Abraão e sua descendência. Gênesis 12 até 50 fala disso. Gênesis 12 começa falando dessa bênção que será para Abraão. Versos 2 e 3, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que abençoam e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aqui nós vemos primeiramente bênção individual. Daqui para frente veremos como Deus vai abençoar Abraão individualmente, vai dar um nome para ele. Em contraste com aqueles em Gênesis 3 que tentaram fazer um nome para si mesmos, espalhando a sua própria glória, aqui Deus diz a Abraão: tornarei famoso o seu nome. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que vão tentar criar um nome para si mesmo e viver para a sua própria glória. E vai ter aqueles que Deus abençoe com o nome para a glória de Deus. Então, Deus abençoa Abraão com abundância, com descendência, com vitória sobre os seus amigos. E inimigos, não amigos, inimigos. Depois vemos a bênção nacional. De Abraão, da sua descendência, virá uma nação. Deus prometeu uma terra para essa nação e uma numerosa descendência, que seria esse futuro povo de Israel. E depois também vemos o desenvolvimento da bênção universal, que por meio de um descendente, o descendente, Deus irá trazer bênção para todos os povos. No plano de Deus, a nação de Israel coletivamente era para ser uma bênção, mas especificamente essa bênção encontraria o seu cumprimento através do único descendente. Gênesis 22 relata algo sobre esse descendente no singular. Lá diz: conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela, singular, esse descendente, todos os povos da terra serão abençoados. Nós, agora que temos a Bíblia completa, sabemos que esse descendente singular é o Cristo, o Messias, é Jesus, o Filho de Deus. Interessante que Paulo cita esse mesmo texto em Gálatas 3:16 e diz: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos descendentes, como se falam de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. E por fim, para entender o livro de Gênesis, precisamos entender que essa bênção é reafirmada. A bênção de Deus estabelecida por meio da sua aliança com Abraão é reafirmada com Isaac em Gênesis 26 e depois com Jacó em Gênesis 28. O restante do livro de Gênesis mostra como esse bênção de Deus na aliança com Abraão começa e como vai se concretizando. O nome desta nação, Israel, é dado a Jacó. As tribos desta nação serão formadas pelos seus filhos. A preservação desses filhos será por meio da história de José, em Gênesis 37 a 50. E o livro de Gênesis termina com a bênção dada a cada um dos filhos, com a promessa de um libertador vindo por meio de Judá e com a expectativa de entrar na terra prometida. A Bíblia começa com esperança e com bênção. O Deus da criação escolheu abençoar a humanidade pecadora por meio de Abraão e sua descendência, que herdarão